Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Teoria e Desordem. Eu sou Carlos Penha. Peço que se inscrevam, curtam e ativem o sininho para ajudar o canal. No dia 20 de setembro houve o quarto debate para candidatos a presidente pela TV Aparecida, conduzida pela mediadora e jornalista Joyce Ribeiro, primeira negra a fazer parte de um debate e conduzir um debate para presidentes. Essa foi o segundo debate após o ataque a Bolsonaro, que ainda está hospitalizado. Cabo Daciolo ainda está no monte, então Bolsonaro e Daciolo foram as ausências. A TV Aparecida é uma TV católica, né? E o debate contou com a participação de religiosos que fez perguntas, né, que deveriam ser mais objetivas, e essa dinâmica do debate não funcionou muito bem. Houve blocos com diálogos bastante extensos e somente diálogos e um debate somente com dois candidatos, como houve ali entre Ciro e Marina. Bem, como é que a gente pode resumir esse debate que houve pela TV Aparecida? Olha só, Boulos, nesse formato de debate, sempre vai levar vantagem, mas precisa mudar um pouco o seu script e algumas falas, porque fica muito previsível o que ele propõe, o que ele fala no debate. O Meirelles e o Álvaro Dias, parece que os dois tomaram, antes do debate, dreia ou sei lá, uma cachaça, uma pinga, porque ficam ao todo tempo enrolando, não tem uma dinâmica muito boa os dois em debates. O Alckmin vem assumindo as pautas de Bolsonaro, como falas mais incisivas na segurança pública e violência. Estava muito enérgico, vamos dizer assim, no debate. É uma característica que não combina com ele, que ele é muito tranquilo. Mas também isso mostra o desespero que ele tá passando, porque ele não vem crescendo nas pesquisas, né? Ele está estacionado nas pesquisas. Marina estava muito abatida, insegura, com semblante de derrotada. Se você comparar o debate da Band e da Rede TV, ela estava muito mais disposta. O aspecto dela era de confiança, era de firme, cabeça elevada. Nesse debate ela não estava muito bem. O Ciro vem melhorando nos debates, e quando o assunto demonstra um aspecto técnico, ele usa jargões, né, para facilitar a compreensão dos eleitores. Já o Haddad foi o primeiro debate como candidato a presidente. Não sei se por isso ele ficou nervoso, ou a dinâmica do debate também não favoreceu. E para quem representa Lula, o PT, a esquerda, nesse debate achei ele não convincente, muito. Eu esperava mais, achei muito fraquinho. Bom, como se diz de se esperar, faltando 15 dias para as eleições, algumas denúncias começam a surgir e vai depender muito da gravidade dessas denúncias, ou de acusações, ou dos interesses dos meios de comunicação, que podem elevar esse grau ao mais alto possível e que pode definir uma ida ou não para o segundo turno, ou até mesmo uma eleição chegando no segundo turno, a depender dessa denúncia. E começamos com Ciro Gomes, porque no último final de semana ele foi acusado, na realidade, de fazer parte de um Caixa 2. O irmão dele participa de um Caixa 2, foi acusado de que forma? Essas formas de acusações de delação premiada, né? Então, nessa delação premiada, o réu, ele denuncia, né, ele acusa de Caixa 2 que permitiu o pagamento de obras no governo do Ceará por 6 a 7 anos, né? Do outro lado também surgiu denúncias da ex-mulher de Bolsonaro. Ela disse que fugiu do Brasil porque foi ameaçada, e ela fugiu com o filho dela. Bolsonaro então pediu ao Itamaraty para que ajudasse a resolver esse assunto, e que é ilegal.
É um assunto ilegal isso, ou seja, você usar a máquina pública para assuntos pessoais, como por exemplo Renan Calheiros usou o jatinho, né, para fazer uma operação, ou foi colocar uma peruca, se não me engano, na cabeça, né? Mas isso é proibido, o deputado ou o legislativo, o executivo usar a máquina pública, usar aviões, carros para questões pessoais. Então, nesse sentido é ilegal, né? Mas nessa questão da agressão, de que foi ameaça, ela surge numa semana muito decisiva, acredito até para a eleição de Bolsonaro, que tem uma grande rejeição, uma rejeição que cresce, que são as mulheres que vêm se organizando contra Bolsonaro, inclusive tem essa manifestação marcada no Brasil inteiro, que vai ser no próximo sábado, dia 29, às 3 horas da tarde. Bem, a gente vai comentar aqui sobre a pesquisa Datafolha, a quarta pesquisa, ou seja, são 4 pesquisas da Datafolha e 4 pesquisas do Ibope, fechando 8 pesquisas, né? A gente está gravando esse vídeo e já saiu a pesquisa número 5 do Ibope, mas aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar essa quinta pesquisa do Ibope e quinta pesquisa do Datafolha e fazer um vídeo só, e a gente ali omitir essa opinião. Então a gente vai comentar essa quarta pesquisa do Datafolha e emitir aqui a nossa humilde opinião. Então vamos lá, nessa quarta pesquisa do Datafolha, Bolsonaro ainda se mantém ali na média. Então, nessa quarta pesquisa, Bolsonaro ainda mantém uma vantagem considerável para chegar ao segundo turno, ou seja, na pesquisa 3 do Datafolha, no dia 14, ele estava de 26, cresce 2 pontos, ou seja, ele está com 28%, ele pode chegar entre 30%, né, a média, né, a margem de erro de 30% a 26%. Ele vem seguido de Haddad com 16%, Ciro Gomes com 13%. Ou seja, nessa pesquisa do Datafolha, ela foi muito benéfica, né, ao Ciro Gomes, porque como ele tem 13% nas pesquisas, praticamente ele está ali empatado tecnicamente com Haddad. Já na pesquisa, a quarta pesquisa do Ibope, existe uma grande diferença de 8 pontos, já um distanciamento de Haddad para Ciro Gomes, que está em terceiro lugar. Mas a gente já começa a refletir um cenário de segundo turno muito próximo, ou seja, entre Bolsonaro e Haddad. Bolsonaro, como a gente já havia falado, a gente já considera que Bolsonaro esteja no segundo turno, porque esse nível de crescimento em que ele está tendo nas pesquisas, tanto no Ibope como no Datafolha, consolida ele a chegar no segundo turno. Agora, se vai chegar em primeiro ou segundo, aí cabe outras pesquisas, ainda falta 2 semanas para chegar ao primeiro turno. Você tem 2 semanas em que também tem debates na TV, você tem debate no SBT, na Record e na Globo. Você tem 3 debates, então o Brasil inteiro vai ficar ligado nesses debates e pode haver alguma alteração nessas pesquisas. Mas um outro ponto que a gente recorta aqui são dois candidatos, e acredito que bate neles uma grande decepção. Mais uma vez, Marina Silva, ela cai, ela vinha de 16% no dia 22 de agosto, na primeira pesquisa, e na última pesquisa Datafolha ela chega a 7%. Geraldo Alckmin também, ele estanca, ele fica ali parado com 9%, uma candidatura que todos esperavam, porque
nessa onda de antipetismo, nessa onda de mudança, o Alckmin seria o favorito para chegar no segundo turno, o favorito para vencer, né, num campo em que não havendo o Lula. Então é uma grande decepção para o pessoal da turma do PSDB em que o Geraldo Alckmin ainda esteja ali estacionado com 9%. Ainda me preocupa a garantia de que ele fala que vai estar no segundo turno. E realmente eu me preocupo porque sempre na reta final o PSDB chega no segundo turno. Não sabemos em que força o PSDB vai chegar. Possivelmente não chegue no segundo turno, mas se chegar, com que força vai chegar no segundo turno, porque tem um adversário muito forte que é o Bolsonaro. O Bolsonaro entrou nesse campo do anti-Lula, do antipetismo, em que a corrupção é o Lula. Bolsonaro entrou nesse trilho que era, ele ocupou esse trilho que era de Alckmin, que era do PSDB, do DEM, dessa turma que foi governada pelo FHC, né, presidente do PSDB, o Aécio, o Serra e o próprio Alckmin. Né? Então o Bolsonaro entrou nesse trilho, entrou nesse campo de que era do PSDB, que é o rival, o grande rival do PT, e Bolsonaro não só encontrou o trilho, encontrou o campo, mas cresceu, né? Cresceu essa bolha, ou justamente não se envolver com certas práticas políticas que era dessa aí da política. Na realidade, quando a gente se trata de Bolsonaro, a gente trata de uma figura única, de uma figura isolada. O Bolsonaro, ele reflete ele mesmo só, ele não tem força política quando se diz respeito a uma estrutura de partido, não, ele não tem isso, ele se vale do nome dele. Então, se desconstruir a imagem dele, essa imagem ela acaba e se dilui, assim como certas e devidas comparações com Collor, né? Collor não tinha uma base eleitoral, uma estrutura partidária forte, era o nome Collor. O Collor foi programado, foi construído pela mídia, pela Globo, e quando o nome dele ruiu, caiu ele, caiu o partido, todos os apoiadores de Collor também sumiram, não deram esse apoio. E Alckmin vem sofrendo. Alguns dizem que de tanto Alckmin bater no Bolsonaro, vem crescendo também o PT, né? E o PT tá ali naquela espera, na espera da transferência de votos que está acontecendo, que era algo que até certo ponto era impossível de imaginar essa crescente, porque havia ali uma disputa, uma certa discussão se rifavam Lula ou não, ou se deveriam antecipar Haddad ou não. E Haddad vem crescendo absurdamente, mas muito desse crescimento é devido a Lula. Esses votos são do eleitorado de Lula, que acreditam que Haddad é Lula, né? Dificilmente Haddad sozinho teria essa quantidade de votos. Ciro Gomes ainda permanece ali estável, consolidado em seu eleitorado. Marina Silva numa ladeira abaixo, muito difícil que Marina Silva chegue no segundo turno, só se acontecer algum milagre. Nas próximas pesquisas, nessa semana em que a gente vai comentar aqui a quinta pesquisa Ibope e a quinta pesquisa do Datafolha, já saiu a quinta pesquisa do Ibope, mas estamos esperando a quinta pesquisa do Datafolha, e a gente pode até definir aqui um descarte de mais um. A gente sempre falava que tinham 5 candidatos com bastante favoritos para chegar no segundo turno, 5, né, que seriam Bolsonaro, Haddad, Ciro, Alckmin e Marina. E a gente já descarta Marina Silva, não tem apoio, inclusive tem rumores de que ela já está dispensando
funcionários da campanha, porque já não tem como se sustentar e certamente uma campanha eleitoral para presidente é muito gasto, viagens, publicidade, marketing, e seria até um certo gasto desnecessário, visto que ela não está crescendo nas pesquisas e cabe aquela discussão, quem ela vai apoiar ou se ela vai apoiar ainda no primeiro turno algum desses candidatos, né? Então descartamos Marina Silva. Marina Silva acredito que não chegue nem no segundo turno e não tenha aquela quantidade de votos que, se não me engano, chegou a 20 milhões, né? Então é uma campanha muito frustrante da Marina Silva, que eu esperava muito, mas muito da Marina Silva. Eu esperava em que ela tivesse uma mesma proporção, a mesma mídia que tem o Bolsonaro, né? Eu achava que ela teria, e nessa onda de antipetismo, de anti-esquerda, acreditava muito de que Marina Silva pudesse também crescer nessa levada, nessa onda. Agora a gente vai para a rejeição. Rejeição que pode definir sim a eleição. Ela é muito importante e nesse campo da rejeição Bolsonaro somente cresce, né? Bolsonaro de 39 foi para 43, 44, 43, então ele está ali naquela média acima de 40, que é um número muito alto e muito forte para um candidato que já está ali consolidado para chegar no segundo turno e ter uma rejeição muito forte. Não adiantou de ele ter sofrido o ataque, de ele estar hospitalizado. Tem uma situação de que ele não está participando da campanha. Ele fez uma entrevista agora recente na Jovem Pan, o primeiro pronunciamento após o ataque. É uma semana decisiva de números, né? De que ele pode crescer ou não, conforme essa manifestação, né, essa marcha contra Bolsonaro das mulheres, e que essa rejeição ela pode crescer ainda mais. Acredito que essa rejeição ela possa crescer, possa chegar a 55% e pode até chegar a 60%. Eu acredito que chegue nesse nível aí de 60% mesmo, entendeu? Talvez no segundo turno, né? No primeiro turno talvez não. No primeiro turno talvez ele até ultrapasse os 50%, mas no segundo turno essa rejeição ainda aumenta. É uma semana muito decisiva para Bolsonaro. Outro também que cresce na rejeição é o Haddad, porque o Haddad ele também assume também esse lado antipetista, antilulismo, que está impregnado aí iludidamente na maioria dos brasileiros. Então, já que ele é o representante de Lula, ele também vai carregar em si, nas costas, o antipetismo. Então isso vai ser normal. Mas o que estável ali de rejeição é o Haddad. Ou é o Haddad não, é o Ciro Gomes. Ele ali permanece com 22%, então ele está na faixa ali de margem de erro entre 23% a 20%, por ali nessa margem. Marina Silva também não compreendo como a campanha dela está sendo desastrosa. Ela tem uma rejeição muito grande, uma rejeição que ultrapassa 30%, chega a 32%. Uma campanha, olha, lamentável para não ser repetida por Marina Silva. Não acredito em que ela vai concorrer de novo para presidente. É muito possível de que ela abandone essa carreira de presidente, chega, acabou, e que ela se concentre mais para fortalecer o partido dela, que é o partido da Rede. E nessa questão de rejeição, a gente vai para os confrontos do segundo turno, segundo o Datafolha, na quarta pesquisa do Datafolha, em que Bolsonaro e Marina estão ali tecnicamente empatados, 42-41. Ciro Gomes vence no segundo turno o Alckmin, 41-34. Alckmin vence, mas ali empatado com Bolsonaro, 40-39. Alckmin e Marina
39 e 36, ali também pela margem de erros e estão empatados. Ciro Gomes e Bolsonaro. Ciro Gomes tem uma vantagem de 45 a 39, isso sim é uma vantagem. Alckmin e Haddad perde, né, 39 a 35. Haddad empata com Bolsonaro 41 a 41. Ciro 45 a 31 Marina, 37 Marina, 37 Haddad. Ciro 42, 31 Haddad. Ou seja, nesse aspecto de segundo turno a gente já comprova que a Marina já pode recolher sua campanha, recolher os seus santinhos e voltar para Rio Branco, capital do Acre, né? Então, não vamos dizer aqui sepultamento político, claro que política tudo se transforma, se renova, muda, né? Mas pelo menos para presidente, Marina não construiu muito bem sua campanha, não construiu muito bem suas alianças e quase que Marina Silva não participava, nem chegaria nos debates, teve que fazer aliança com o PV para chegar nos debates, né? O outro que ainda está ali na cola, no pé, é Ciro Gomes. É muito difícil Ciro Gomes romper, dar essa guinada e disputar ali com Haddad. É muito difícil porque você tem uma estrutura partidária e de base de sua militância do PT que é forte e o PDT não tem. O Ciro Gomes, ele padece dessa estrutura partidária, ele se vale pelo nome dele, o nome dele realmente é forte comparado ao Haddad. Se fosse numa situação inversa, acredito que Ciro Gomes estaria batendo ali os seus 30 a 33% se Ciro Gomes estivesse no lado do Haddad, né? Porque aí somaria a relevância política, né? E tudo mais que o Ciro tem, Haddad não tem. Haddad se vale pelo nome de Lula, né? Em que os seus militantes passaram a acreditar que Haddad é o Lula. Alckmin vem lutando, não sabemos quais as cartas, quais as maneiras o Alckmin pode usar, as cartadas finais, como o PSDB sempre usou nas campanhas de 94, 98, na de 2002, 2006, enfim, todas essas campanhas o PSDB chega no segundo turno, ou ganha, ou se ganha a eleição, ou fica em segundo, mas incrivelmente como eles têm força. Não sabemos como estrutura. Vamos depender dessa pesquisa, dessa quinta pesquisa do Datafolha, e a gente vai fazer o comentário mais fechado sobre quem vai chegar. Mas por fora, a gente pode definir, pode dar como opinião aqui como Bolsonaro no segundo turno, 85 ou 80% de que Haddad chegue também com Bolsonaro. Acho que fica aí uma porcentagem muito pequena para o Ciro chegar, né, no segundo turno, mas que é possível, né, que é possível. Enfim, muito obrigado a todos. Perguntas e pautas enviem para o nosso e-mail. Espero vocês até a próxima e fiquem na paz. Então, até logo.